Fala aí, lindos! Olha eu aqui de volta, tá? Para trazer para vocês, chuchus e chuchus, uma maneira de você entender como que esses elétrons que a gente estava distribuindo anteriormente ao longo dos subníveis, eles se apresentam dentro de cada um daqueles subníveis S, P, D e F. Na verdade, como que probabilisticamente, tá, os elétrons eles se encontram distribuídos dentro de regiões chamadas orbitais, tá? E os orbitais, tá, são um conceito da mecânica quântica, que eu não vou me aprofundar aqui, também não é o objetivo, tá? Posteriormente a gente pode até conversar sobre isso em outros vídeos, mas a ideia é pelo menos introduzir para vocês, tá, o conceito relacionado a regiões de probabilidade maior de se encontrar elétrons que a gente chama de orbitais, tá? Então, inicialmente, o que a gente tem que ter na nossa cabeça, pessoal? Seguinte, a gente tem que ter em mente que cada subnível, tá? S, P, D e F, vamos lembrar disso, vamos relembrar, na verdade, comporta um número máximo de elétrons específico para cada um desses casos. Então, por exemplo, no meu subnível S, eu consigo, na verdade, ter no máximo 2 elétrons. Fechou? No meu subnível P, eu consigo no máximo ter 6 elétrons. No subnível D, no máximo, eu tenho 10 elétrons. E no subnível F, no máximo, eu tenho 14 elétrons. Eu falei no máximo, eu não disse que eu tenho que ter o total desses elétrons ali. Eu falei que eu tenho que ter no máximo essas quantidades de elétrons para cada subnível. Pois bem, chuchus, essas casinhas que eu representei para vocês, se vocês avaliarem com calma, são os famosos orbitais atômicos de cada subnível. E olha que coisa interessante, o número de casinhas que eu tenho por subnível é exatamente a metade, vê se você concorda comigo, é exatamente a metade, tá, maravilhosos, do número de elétrons total que eu tenho para cada subnível. Então, por exemplo, no subnível S eu não tenho 2 elétrons, então eu vou ter um orbital, que é um cara que está na posição 0. Isso é um número quântico, tá, terciário, que eu não vou entrar também no mérito dele, mas é bem importante saber que o meu subnível S só tem um orbital na posição 0. Olha o subnível P, não cabe 6 elétrons no máximo, eu tenho 3 orbitais, tá? Que vão de -1 até +1. Olha o meu subnível D antes do meu coração, eu não tenho 10 elétrons, então eu tenho 5 orbitais que vão de -2 até +2. E olha o meu subnível F, não cabem 14 elétrons no máximo, então eu vou de -3 até +3, fazendo 7 orbitais, tá? Mas o que eu tenho como objetivo hoje para vocês é mostrar como é que a gente preenche esses orbitais para fazer com que isso aqui faça algum sentido nas questõezinhas que pedem para você representar a nível de orbitais, na verdade, a quantidade de elétrons que existe no subnível mais energético, ou então pode te pedir qual é a quantidade de elétrons que você tem na camada de valência em orbitais, ou ainda qual é a posição do elétron diferenciador, enfim, tem algumas coisas que ele pode te pedir em relação a isso. Mas vamos lá. Para eu começar a preencher esses meus orbitais de acordo com os subníveis, eu tenho 2 regrinhas que eu resumi aqui para vocês, tá? Não levei ao pé da letra, mas é o suficiente para você entender como é que você vai preencher esses orbitais, tá? Que dizem assim, mais ou menos. Primeira regra é a famosa regra de Rand. E o que ela fala, essa regra de distribuição pra gente? Muito importante essa regra, aliás, para o nosso preenchimento lá principal. Diz assim, ó: os elétrons, maravilhosos, todos os elétrons que eu pretender distribuir dentro de um subnível, eles devem ocupar os orbitais inicialmente. Esse inicialmente é importante porque depois vai haver uma inversão e eu vou mostrar para vocês, mas o que eu garanto para vocês, segundo essa regra de Rand, é o seguinte: os elétrons devem ocupar os orbitais inicialmente em um único sentido. Inspire
spin é o momento de giro magnético do elétron. É a maneira como você representa num sentido esse elétron. Para cima tem um valor de spin, para baixo tem outro valor de spin. Beleza? Então, para você distribuir os elétrons inicialmente, você tem que preenchê-los um em cada orbital no mesmo sentido, no mesmo spin, e essa regra vai fazer muita diferença. Segura aí, Sussu. Segunda condição para você fazer uma regra de distribuição maneira. Exclusão de Pauli. Princípio da exclusão de Pauli. O que é que esse princípio fala pra gente? Ó, não existem, tá? Uma parada importante aqui. Não existem dois elétrons com todos os números quânticos iguais. A gente vai falar sobre isso depois. Vocês já devem ter visto também. Mas números quânticos, na verdade, eles são os números que dão a coordenada dos elétrons, tá? Número quântico principal, secundário, terciário, spin. Não existe dois elétrons que tenham todos os números quânticos iguais. Pelo menos um vai ser diferente. E aí, vamos começar exemplificando como é que você vai preencher esses orbitais. Vamos supor o seguinte. Aqui, no meu subnível S, eu quero colocar dois elétrons. Os dois elétrons que eu tenho aqui, tá? Então eu vou botar que esse subnível é o S2. Vamos supor que seja uma distribuição e aí você chegou no 2S2. Cara, como é que eu vou fazer para botar esses dois elétrons aqui dentro? Deixa eu até trocar de corzinha para você se ligar que a distribuição que eu estou fazendo aqui é a mesma que eu tenho aqui. Então, eu quero colocar dois elétrons. Como que eu vou fazer? Pela regra de Rand, os elétrons devem ocupar os orbitais inicialmente em um único sentido. Só que presta atenção. Quando eu pego o subnível S, tá? E eu tenho dois elétrons para eu distribuir, dá vontade de eu colocar os dois elétrons no mesmo sentido. Essas semisetas são os meus elétrons. Só que isso está errado. Sussu, isso está completamente até contra a regra de Rand. Mas, Chuchu, você não falou que inicialmente você tinha que colocar eles no mesmo spin? Eu falei, mas eles têm que ficar no mesmo spin em orbitais separados. Seria no mesmo spin, por exemplo, aqui, aqui e aqui. Só que, Chuchu, esses dois elétrons, eles estão no mesmo orbital. E aí, é impossível a gente colocar esses dois elétrons com o mesmo spin. Eu falei que inicialmente, para orbitais diferentes, você pode fazer isso. Agora, quando você tem dois elétrons ocupando o mesmo orbital, eles não podem ter o mesmo spin, o mesmo sentido. Eles têm que ter sentidos opostos. Aquilo que a gente chama de elétrons antiparalelos. Um vai num sentido, outro vai no outro. Isso tem toda uma explicação quântica, toda uma explicação, né, física ao redor, mas confia em mim. A maneira correta de você preencher esses elétrons em um único orbital, tá? Vai ser dada dessa forma. Um spin para cima, outro spin para baixo. Lindos do meu coração, agora eles estão antiparalelos. Agora um elétron consegue conviver com o outro. Imagina que se eles são caras que têm mesma carga. Vamos supor, um positivo, outro positivo. Se os dois estão para cima, os dois estão positivos, eles vão se repelir. Agora, se eu pego um elétron, coloco para cima, outro elétron inverto, cara, eles vão assumir sentidos de giro completamente contrários. E aí você vai conseguir fazer com que eles coexistam. O spin desse vai se ligar ao spin desse e tudo vai zerar. Fechou? Olha outro exemplo maravilhoso. Vou pegar aqui para fazer a distribuição, sei lá, terminando com 3p4. Vamos supor que ele terminou com 3p4. Regra de Rand. Os elétrons devem ocupar os orbitais inicialmente em um único sentido. Inicialmente em cada orbital, sim. Então você vai fazer 1, 2, 3. Só que falta um elétron. E aí a regra de Rand ainda fala, você não pode colocar o elétron em qualquer lugar. Quer dizer, pela teoria quântica você até pode, tá? Mas por uma questão de organização, por uma questão daquilo que vai ser cobrado na provinha de vocês, a gente utiliza, né, o primeiro orbital. Então, preencheu todos os elétrons no mesmo spin, em orbitais separados, preencheu esses caras, então você tem que fazer o orbital antiparalelo. O elétron antiparalelo, fechou? Opa, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Aí fica maneiro. Vai ficar
um elétron para cima com um spin específico e outro elétron para baixo com outro spin. Pô, o que vai rolar, lindos do meu coração? Vai rolar que agora eles não vão se repelir. Vai rolar que agora eles estão antiparalelos. E aí, essa seria uma distribuição do tipo P4. Fechou? Lembra que eu não preciso preencher tudo. Tá? Chuchu, mas se fosse P6, aí você teria 3 pares antiparalelos. Tá? Teria um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Fechou? Vamos pegar aqui, por exemplo, o D... sei lá, o D8. Não, D7. Pronto. Quero distribuir 7 elétrons ao longo desses orbitais. Regra de Hunt, todos no mesmo sentido em orbitais separados. Então, começando do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou? Não! Eu tenho que distribuir 7 elétrons. Então, vou fazer, ó, 6. Opa, tá saindo tortinho, mas foi mal, ó. 6, 7. Agora, olha só, eu tenho 2 orbitais que estão completamente preenchidos. Lembra que cada orbital cabem 2 elétrons no máximo, tá? Então eu tenho 2 orbitais completamente preenchidos e 3 desemparelhados. Esses elétrons que não estão aqui emparelhados com outros elétrons em spin contrários, eu chamo de orbitais com elétrons desemparelhados. Fechou? E aí, mais um exemplo maravilhoso, sei lá, é como se eu pegasse aqui, lindos do meu coração, o meu F13. Chegou lá, quase chegou lá, quase chegou lá. Como é que eu vou fazer? Regra de Hunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua, agora antiparalelo. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, chuchus. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais completamente preenchidos com elétrons antiparalelos e eu tenho um orbital apenas com um elétron desemparelhado. Beleza? Esses exemplos que eu dei são de números aleatórios, podem ser quaisquer números dentro do intervalo que aquele subnível aceita. Claro que eu não posso ter um S3 aqui, porque eu só consigo no máximo 2 elétrons nesse orbital. Nunca posso ter um F20, porque eu só consigo 14 elétrons no máximo. Fechou? Mas entre o menor número, que é 1, e até o número máximo desse subnível, você pode fazer o preenchimento dos orbitais seguindo essa lógica. Tá bom? Chuchu, já volta.